Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na web. Vamos aos destaques desta edição? Igreja Adventista do Sétimo Dia em Pindamonhangaba realiza ação de esperança no Dia de Finados. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal recebem novas viaturas em cidade da região. Porque o Brasil ainda tem números assustadores de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Colégio de Tremembé se destaca por orientação vocacional. E tem mais. Escolas do Trabalho de Taubaté abrem dezenas de vagas gratuitas para cursos profissionalizantes. Você confere essas e outras informações no seu Repórter Setorial. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Atualmente no Brasil, 2.619 profissões estão registradas na Classificação Brasileira de Ocupações, a CBO. Dá para imaginar que não é nada fácil para os adolescentes escolherem uma profissão, não é mesmo? A orientação vocacional é fundamental. É no ensino médio que a maioria dos adolescentes se deparam com um grande dilema: que profissão seguir? E nessa busca, tanto familiares quanto amigos acabam vivenciando juntos essa ansiedade. Nessas horas, ter uma escola que se preocupa com essa questão faz toda a diferença. O objetivo é ajudá-los nessa escolha, que é uma fase difícil, né? Eles precisam tomar essa decisão, mas como tomar essa decisão? Aí a gente tem a ajuda, a conversa um pouco também, como que é lá em casa, a família, como que está junto nesse processo. Então não é só a escola junto, ajudando, mas também trazendo um pouco dessa vivência deles em casa para essa escolha profissional. Escolas adventistas de todo o Brasil já são tradicionais pelos trabalhos desenvolvidos na área de orientação vocacional. E aqui no Colégio de Tremembé não é diferente. O dia da entrevista é coisa séria. O aluno no terceiro ensino médio não só é importante para eles escolherem a profissão, mas muitos deles, para estudar ou fazer uma faculdade, eles precisam entrar no mercado de trabalho. Então, também a gente vem com essa ajuda aí. Então, a gente faz simulação de uma entrevista de emprego para que eles possam já ingressar no mercado de trabalho para ajudar a estudar e a escolher e seguir essa profissão tão desejada que eles já escolheram. Segundo especialistas, alunos que recebem orientação vocacional ainda no período escolar podem ter a sua vida profissional mais segura. É muito importante quando eles têm já essa definição clara, porque eles saem mais seguros, independentes e também confiantes de que eles podem enfrentar o mercado de trabalho e estar aberto para o que vai vir. Esse treinamento faz com que eles vivenciem essa entrevista que agora é simulação e depois eles vão ter realmente o vai e ver, né? Então isso daqui faz com que eles fiquem mais preparados, mais assim, claros em relação a como se comportar, como redigir um currículo, o que ele precisa estar preparado, tanto na postura, vestimenta. Então é muito significativo isso que está acontecendo aqui. A psicóloga salienta ainda a importância do papel dos pais nesse processo. Os pais são as peças principais, porque esse adolescente, esse jovem, ele vai ser estimulado pelo que o pai e a mãe acreditam. Então eles vão ser estimulados a correr atrás, a ver o que eles têm de melhor e melhorar aquilo que realmente tem alguma dificuldade. Então os pais incentivando a essa criatividade, a escolha, faz todo sentido com a parceria com a escola que já está fazendo esse trabalho de orientação. Já a profissional em Relações Humanas, Lorene Passos, enfatiza a necessidade da identificação e afinidade na hora de escolher a profissão. Ele deve se identificar. O que eu gosto mais de fazer? Quais são as atividades que me dão prazer? Este tipo de trabalho não vai me cansar. É isso que ele tem que pensar. Geralmente ele não se conhece, ele vai às vezes na onda dos amigos, né? Então ele tendo essa abertura, conhecer seus erros, suas qualidades e seguir nesse ramo que ele se identifica, que ele tem prazer em atuar, né? Você já sabe que profissão seguir? Sei, eu vou cursar História, com licenciatura, para ser professor. Algo te inspirou a isso? Ano passado, teve uma prova que o pessoal não estava entendendo muito bem de História e eu resolvi ensinar, porque eu tinha entendido a matéria, e aí o pessoal
aprendeu e fez a prova e deu um feedback positivo para mim, que eu fiquei muito feliz, né? Que aí eu vi que eu tinha jeito para lidar com isso. As aulas foram essenciais para minha escolha, porque mostraram as minhas habilidades, as competências que eu teria para exercer tal profissão. Algumas deram em várias áreas que eu me interessei e uma delas foi pedagogia, que é a área que eu pretendo cursar. O governo de São Paulo afirma que conta com 1,5 milhão de doses contra a febre amarela. Esse estoque ainda pode ser reforçado. A morte de vários macacos por febre amarela desencadeou uma onda de preocupação em São Paulo e na área metropolitana da cidade, levando milhares de pessoas aos postos de saúde para serem vacinadas. Desde sábado, quase 30 unidades estão administrando as vacinas. Longas filas se formaram e somente na terça-feira mais de 60 mil pessoas foram atendidas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O governo do estado de São Paulo afirma que conta com 1,5 milhão de doses disponíveis. Estoque que ainda pode ser reforçado. Nesta primeira fase, nós estamos com a expectativa de vacinar 500 mil pessoas e na segunda fase aumentar para 1 milhão de pessoas, então um raio de 1 quilômetro à frente dessa região afetada. O aparecimento de um macaco morto em um parque do norte da cidade reforçou o medo da população. Eu fiquei preocupada, sim. Eu fiquei muito preocupada pela localização, né? A localização preocupa bastante, porque nós não sabemos, às vezes, mais informações do que estão passando, né? Na realidade. Fala-se de um macaco até agora, mas será que foi um só macaco? O primeiro caso foi registrado no dia 9 de outubro, mas por causa da espera do diagnóstico, o local apenas foi fechado ao público no dia 21 de outubro. Outro parque, que fica na região noroeste da capital paulista, foi fechado na terça-feira. Mais 2 macacos foram encontrados mortos em um condomínio de Mairiporã, também na Grande São Paulo, mas por causas ainda não determinadas. Minha gente, pesquisas recentes mostram que a solidão é o maior medo de quem está na terceira idade. Pesquisas realizadas pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia revelaram que, apesar de algumas dificuldades provenientes da terceira idade, o maior medo dos idosos brasileiros é a solidão. Em segundo lugar, eles apontaram a cegueira e a incapacidade de se locomover. O medo das doenças graves aparece em terceiro lugar. A população de idosos era de 12% em 2015 e a estimativa é de que esse número chegue a 30% em 2050, mas entre as 2.000 pessoas acima de 55 anos que participaram do levantamento, 54% garantiram que não se sentem velhos. Estudos anteriores realizados pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostraram que manter laços sociais é mais importante para os idosos do que carreira, dinheiro ou educação. Entre os entrevistados, 37% garantiram que vão ao médico pelo menos uma vez ao ano e 50% fazem consultas de rotina mais de uma vez nesse mesmo período. Além disso, 38% relataram que praticam atividades físicas de 1 a 2 vezes por semana. 68% disseram ser adeptos a uma alimentação saudável e 76% praticam a leitura. Apesar de a maioria conviver com doenças e depender de medicamentos, mais de 60% se consideram saudáveis. Direitos sociais no Brasil. O que a Constituição garante como direito aos brasileiros em relação à saúde? Você vai ver agora alguns desafios que precisam ser superados para que se tenha mais qualidade no atendimento à população. Todos os dias, pacientes recorrem ao Sistema Único de Saúde de todo o país em busca de atendimento. E todos os dias, pacientes voltam para casa depois de enfrentar grandes dificuldades para serem atendidos. Quando parte assim a respeito da parte da saúde, temos todas as dificuldades. Num pronto-socorro da Zona Sul de São Paulo, encontramos o seu Fábio Porto. Ele chegou ao PS ainda de madrugada, acompanhando a filha que se sentia mal. 6 horas depois, ele ainda aguardava um diagnóstico do quadro clínico. Que às vezes você vem, você é mal atendido. A respeito da medicação é assim, infelizmente você entra e aquele negócio, toma o soro. É isso que eles dizem. É o básico dos básicos, não é? Dona Adi sentia fortes dores nas pernas. Ela tentou atendimento em 2 lugares
Em um deles, inclusive, ela foi informada de que não havia médicos para atendê-la. Só depois de vários dias recebeu um atendimento de emergência e entrou na fila de espera para conseguir uma consulta. Se passaram 2 meses e nada. As dores de Dona Adi persistiram, foi aí que ela pagou uma consulta particular para conseguir ser atendida. Tirei chapa da perna, daqui da bacia, tudo, o médico tirou também do joelho para ver o que estava acontecendo. No fim, era um nervo que inflamou, né, da perna. As reclamações não param por aí. Diante delas surge uma pergunta que parece não ter resposta. O direito à saúde tem sido mesmo garantido pelo Estado? O artigo 96 da Constituição Federal garante o acesso à saúde a todas as pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas elas não encontram esse respaldo por meio do SUS. Ou seja, pessoas que precisam de medicamentos, pessoas que precisam de tratamento médico, de cirurgias. Muitas vezes a pessoa ela precisa de uma consulta e ela só consegue o agendamento após meses. Membro do Conselho Federal de Medicina, Dr. Jorge Cury explica que o problema da saúde no Brasil, sobretudo na esfera federal, é complexo e foi agravado pela crise econômica que afetou o país. Mas, na verdade, ela é crônica e o principal ponto fundamental de deficiência do nosso sistema de saúde é o financiamento. Ele ainda acrescenta que, associado ao financiamento, a gestão pública é essencial. E é fundamental que, associado com o financiamento adequado que nós não temos, principalmente no contexto federal, que nós tenhamos também uma gestão mais apropriada. E a gestão pública, de maneira geral, no Brasil, tem dificuldades. Já se tornou crônico o problema da saúde no Brasil. É comum a gente ver em postos de saúde e hospitais públicos filas gigantescas, a falta de medicamentos e, em algumas situações, chega a faltar até profissionais qualificados para realizar o atendimento. E com o aumento da população em geral e do número de pessoas desempregadas e que, por isso, perderam os planos de saúde, a demanda aumenta e fica ainda mais difícil o acesso à saúde. Recorrendo ao SUS, aumenta a demanda e o SUS já não tinha uma estrutura para atender as pessoas que já solicitavam um tratamento médico. Agora, então, aumentou ainda mais e o SUS não consegue atender todos os pacientes que precisam de algum auxílio nesse sentido. O que a gente percebe é que ninguém está feliz. O SUS não está feliz, os planos de saúde também não, nem a ANS, que é a agência reguladora, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, também não está feliz, o consumidor, o paciente também não está, os médicos, os profissionais na área da saúde. Então, é necessário uma reforma urgente no sentido de como está a nossa saúde hoje e de que forma teria que ficar, porque esses pacientes, eles não têm a quem recorrer. Aqui no Repórter Setorial, a participação do advogado e jornalista José Carlos Cataldi com o comentário de hoje. Tem horas que eu sinto uma saudade enorme do Stanislau Ponte Preta. Para muita gente, o nome não vai causar nenhum impacto porque não conheceram. Esse que foi um grande jornalista, que era um crítico sutil. Stanislau Ponte Preta, na verdade, Sérgio Porto. Se eu falar Sérgio Porto, é que ninguém vai conhecer. Por isso eu estou trazendo a essa tona aqui, esse comentário, para que se faça justiça a esse grande jornalista, que entre as coisas mais interessantes que criou, foi uma tal viúva de Taubaté, com que ele catucava as autoridades para momentos críticos da vida pública. Outra criação dele foi o samba do crioulo doido. Uma ironia, aquela coisa das pessoas que faziam samba enredo das escolas de samba, coisas que nunca tinham ouvido falar na vida e faziam coisas controversas. Aí saiu o samba lá em Diamantina, onde nasceu o JK, e a princesa Leopoldina resolveu se casar, mas Chica da Silva tinha outro pretendente e obrigou a princesa a se casar com Tiradentes. O crioulo endoidou realmente, mas antes disso também, ele criou o FEBEAPA, que é o que me traz a lembrança hoje, o festival de besteira que assola o país. Vejam vocês que depois de anos da aprovação do Código de Trânsito Brasileiro, as autoridades do CONTRAN resolveram regulamentar as multas aos pedestres e ciclistas como se eles tivessem placas. Eu quero ver o guarda na rua apitando: ei, para aí que eu quero te multar, pedestre. Para aí, pedestre, que eu quero te multar. Oh, meu Deus, é a volta do FEBEAPA.
festival de besteiras que assola o país. Que saudade do Stanislau Ponte Preta. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Pindamonhangaba realiza há 12 anos no cemitério do município. Aguarde um instante, o repórter setorial volta já.